Na semana passada, a BlackRock, uma das maiores gestoras que existe no planeta inteiro, aumentou a sua participação na Uzi Minas. Mas será que cá para nós, pequenos investidores, investir na Uzi Minas seria uma excelente estratégia para uma carteira de renda, para uma carteira de dividendos, por exemplo? Porque se a gente olha uma cotação, talvez seja atrativo, né? R$ 6,21 em cada ação não é um valor tão alto, afinal de contas, apresentando ainda uma queda no acumulado de ano de 31,98%, isso pode abrir uma oportunidade, você pode ficar tentado ali a comprar algumas ações. É claro que quando a gente fala em investimentos, quem toma as decisões é você. Aqui não é uma sugestão de investimentos, aqui eu falo as análises que a gente vê de acordo com os relatórios que a própria empresa nos permite olhar e também uma pequena parte de uma experiência pessoal minha que eu tento trazer aqui com vocês com a maior honestidade do mundo. A gente tem algumas notícias para poder permear os nossos pensamentos sobre a Uzi Minas. A gente vê que a Uzi Minas teve um prejuízo de 100 milhões no segundo trimestre de 2024 e espera alta nos preços no terceiro trimestre de 2024. A Uzi Minas, depois disso, teve uma queda mais abrupta nas suas ações, depois desse resultado, né, que assustou alguns investidores, abrindo ainda mais uma oportunidade para a ação se desvalorizar. Algumas pessoas acharam interessante o investimento. Depois desse prejuízo, a Uzi Minas visa fazer o quê? Aumentar um pouquinho os seus preços dos produtos para que, afinal de contas, ela consiga lucrar um pouco mais. A gente vai destrinchar essa parte mais no final do vídeo, sobre onde ela tem essa maior despesa, o que impacta nos seus lucros, na verdade, e se essa elevação dos preços poderia ajudar efetivamente a aumentar os lucros, porque aí você vai conseguir reunir na sua tese de investimentos todos os dados referentes aos Uzi Minas, tá, pessoal? Mas para isso, antes da gente entender essas matérias e alguns números específicos do segundo trimestre de 2024 da Uzi Minas, a gente precisa entender sobre o que se trata mesmo essa empresa de verdade. Quando a gente fala de Uzi Minas, a gente tem que entender que existem duas partes. Existe a Uzi Minas Mineração e a Uzi Minas parte siderurgia. A Uzi Minas Mineração foi formada em 2010 e ela é responsável pelas operações ali em 3 jazidas adquiridos aqui em Minas Gerais. Já na parte de siderurgia, ela tem 2 grandes empresas, 2 usinas, uma em Patinga, em Minas Gerais, e outra em Cubatão, em São Paulo. Também possui uma parte ali de galvanizados, chamadas de Unigal Uzi Minas. E assim ela vem fornecendo, em maior parte, os seus produtos finais, como chapas grossas, laminados a quente, laminados a frio, galvanizados. Tudo isso serve para a construção civil, para a produção de máquinas e equipamentos, tubos de grandes diâmetros para a infraestrutura, para o setor automotivo, e linha branca também ela é bastante utilizada, e com isso ela vai ali diversificando as suas receitas através desses materiais de aço disponíveis, tá? Um ponto muito importante quando a gente vai falar de Uzi Minas é olhar de onde vêm as suas vendas, né? Para onde são direcionados ali, porque parte, ou melhor, grande parte das suas vendas são realizadas aqui no interior do nosso país. 93% das suas vendas são realizadas no Brasil, apenas 7% no mercado externo. E desses 7%, 75% está na Argentina. Pode ser que a gente associe uma pequena dificuldade da Uzi Minas nos últimos tempos com a crise que tivemos também na Argentina. É claro que isso faz uma pequena parte só do portfólio, o 93% a gente fica aqui internamente no nosso país. E desses 93%, a gente tem que a maior parte vai para o setor automotivo, que teve uma queda aí nos últimos anos, e com o passar dos anos, a gente faz uma análise das suas receitas e lucros, a gente percebe que, em formas de receitas, ela vem crescendo no acumulado dos trimestres, né? De 2015 até 2024, a gente tem um crescimento, sim, de receitas, mas veja, nós temos também uma volatilidade muito grande nos seus lucros, assim como quase todas as commodities, né? Apesar de ser apenas no mercado interno aqui a parte das suas receitas, a gente vê que de 2021 para frente vem decaindo bastante os seus lucros. A receita um pouco menos, mas o lucro caiu bastante e reportou-se ali 2 episódios, desconsiderando esse último do segundo trimestre de 2024, de prejuízos fiscais. Então isso traz essa má rentabilidade para a empresa, já mostrando a dificuldade que a Uzi Minas passa em alguns momentos, e essa ciclicidade pode trazer muito desconforto para a carteira de alguns investidores. É claro que para quem é um mega investidor, para quem é uma grande empresa, isso não faz grandes diferenças assim, até então, porque a BlackRock vem aumentando as suas posições e outros grandes investidores também. Mas para você que precisa contar o seu dinheiro, contar ali as empresas com que você vai investir,
Não sei, temos que analisar um pouquinho mais a fundo aqui, tá? A gente vê que 75% das suas receitas vem do mercado da América do Sul, né? 21% da América do Norte e outros países ali em menor condição. Então ela é uma empresa que trabalha muito no mercado interno e exporta menos. Se a gente olha um comparativo com mais ou menos o mesmo segmento, a Gerdau, se a gente pega a análise da Gerdau, a gente vê que ela vem aumentando também as suas receitas de 2015 a 2024, ou seja, nos últimos 10 anos, e ela também tem uma volatilidade nos seus lucros, porém essa volatilidade ela é menos intensa do que com a Usiminas. Por quê, pessoal? Porque o que segura um pouco o lucro da Gerdau é a sua grande exposição no mercado da América do Norte. Lá na América do Norte, a Gerdau é muito forte reciclando aço. Então ela pega o resto de construções, ali derrete aquele aço, rebeneficia, faz o tratamento e faz outro aço novinho para ser revendido ali também, além do benefício da valorização do dólar. Então isso segura mais os lucros da empresa. Você pode perceber que tem volatilidade, mas é uma volatilidade menor do que a Usiminas, quando a gente compara aço por aço. E outro ponto que impactou muito a questão da Usiminas em si, que realmente ele fez um reporte dos seus prejuízos, é a entrada de produtos de aço estrangeiro no Brasil, que avançou 23,9% no primeiro semestre de 2024. Então esse aumento de 23% na importação do aço, que você pode até ver aí nesse gráfico que vem inconstante, a gente vê que isso realmente dá mais preferência para os produtores aqui ou para as empresas comprarem o aço que vem exclusivamente da China do que comprar o aço da Usiminas, porque afinal de contas consegue-se um preço mais atrativo, né? Até teve várias ali interferências governamentais ou tentativas de poder sobretaxar o aço chinês para que fomentasse mais o uso do nosso aço aqui interno. Isso ainda está sendo discutido e algumas medidas já estão sendo tomadas. Porque dando uma olhada no segundo trimestre de 2024 agora, no consolidado, quando a gente une os Minas Mineração e os Minas Siderurgia, a gente percebe que as receitas vêm meio andando de lado, né? Mais segurada ali pela mineração. Então a mineração está conseguindo dar uma segurada nos números da empresa, apesar de haver ali nos últimos 3 trimestres queda no seu EBITDA, né? Queda na capacidade de geração de caixa da empresa. Antes, no quarto tri de 2023, tinha 9% ali de margem, agora caindo para 4%, tá? Lucro líquido também de forma bastante ondulatória, né? No terceiro tri, prejuízo, e agora no segundo tri de 2024 também prejuízo novamente. Então tudo isso bagunça muito os números da empresa. Se a gente for analisar aqui as vendas de aço apenas, a gente percebe que grande parte, né, 974 mil toneladas foram vendidas pelo mercado interno, tá? Pelo Brasil aqui, só um pouquinho sendo exportado, né? Na mineração, a gente teve um maior volume de vendas, né, de minério, tanto no mercado externo, mas também aqui da própria Usiminas em si. Isso fez aumentar um pouquinho as suas receitas. Então entende-se que a parte da mineração está segurando muito os números da Usiminas. Se fosse apenas siderurgia, eu acho que ela estaria em maus lençóis nesse exato momento, tá? O EBITDA aí também ele vem com uma margem meio que lateralizada também, mas com uma tendência um pouco melhor do que na parte de siderurgia. E uma coisa importante que a gente deve analisar pelo prejuízo, né, o lucro líquido negativo, é que talvez a empresa pudesse fazer grandes investimentos, mas na verdade a grande parte dos investimentos, do CAPEX que a empresa utiliza para se manter constante, já foi finalizado no quarto tri de 2023 ali com as suas reformas, com a reforma do Alto Forno número 3, com as reformas para a modernização da siderurgia e da mineração. Tem sim as reformas, os reparos, mas o grande volume de investimento já ficou um pouco para trás, o que nos preocupa mais ainda com a questão dos seus lucros, né? Um ponto muito importante que a gente tem que analisar é o seguinte, pessoal, o que a matéria diz: será que se a gente consegue aumentar os valores do aço vendido, será que realmente a gente consegue aumentar o lucro? Aparentemente, talvez sim, porque olha só, quando a gente vê aqui um pedacinho da sua DRE, a gente vê que da sua receita no primeiro semestre, que foi de 12 bilhões de reais, 11 bilhões 845 milhões são dos custos dos produtos vendidos. Então, o que acontece geralmente? É o seguinte: a empresa ela precisa produzir uma grande quantidade de aço e minério
E para ela produzir essa grande quantidade e vendê-los, ela gasta muito dinheiro também. Então, o que isso faz? Quando eu tenho um produto onde eu preciso produzir em larga escala, mas eu gasto muito para produzir, isso diminui muito a minha margem líquida, tá? E essa margem líquida final é que traz para a gente o nosso lucro líquido ou prejuízo, no caso. Então, trabalhar nesses números, ou seja, numa venda com valor agregado um pouquinho maior, pode talvez beneficiar a empresa, mas isso ainda são conversas muito teóricas, né? Pode ser que sim, desde que a empresa consiga frear um pouquinho o custo dos seus produtos vendidos, chamados de CPV. E claro, pessoal, se isso impacta nos números, se impacta no lucro, vai impactar diretamente no dividendo. Nos últimos 12 meses, ela tem pago 4,7% de dividend yield. No atual, 4,56%. Geralmente, aqui ela pagou nos últimos 3 anos apenas uma vez por ano, que é ali na data de junho, né? 27 de junho de 2022, 23 e 24 de junho de 2024. Ali, tá? Vem diminuindo os dividendos, né? 2021 foi em 43, depois 63 centavos, 33 centavos, 28 centavos. Isso desestimula alguns investidores, porque afinal de contas, quando a gente investe, a gente quer que, de certa forma, sejamos beneficiados de algum modo. E aqui a gente tem uma empresa que vem diminuindo os seus dividendos e vem diminuindo o valor da cotação. Não é uma empresa que está em constante crescimento, ali se valorizando no preço da ação. Ela está fazendo o oposto e devolvendo menos dividendo, tá? Mas assim, mais uma vez reafirmo, talvez se você é um investidor de Usiminas, você tem que entender esse mercado onde você está entrando. Pode ser que no próximo trimestre ela tenha um lucro absurdo e consiga distribuir mais dividendos, mas isso é um mercado meio incerto, tá? O mercado do aço, o mercado dessa commodity vai ser e continuar sendo muito cíclico e dependente de vários fatores da nossa economia, e um deles é a nossa taxa de juros, que ainda está muito alta, inflação muito alta, e tudo isso incomoda bastante, mesmo sendo uma empresa de maior porte. E agora um ponto importante que eu separei, que até fiz capa desse vídeo, são os 3 pontos importantes do porquê eu, Gustavo, investidor classe média, não investiria na Usiminas. Não por ser uma péssima empresa, até porque eu já trabalhei nessa empresa e ela é excelente como empresa em si. O funcionamento dela é magnífico, mas aqui, analisando as empresas na Bolsa de Valores como um investidor pequeno, um investidor que tem que escolher entre, muito bem, comprar empresas certas no momento certo para que o meu patrimônio não varie muito. Eu não tenho milhões de reais para poder ficar escolhendo pequenas empresas e se uma der prejuízo, não tem tanto problema assim. Aqui o cenário é outro, aqui o cenário eu preciso realmente escolher a dedo a empresa com que eu vou investir para eu ter uma margem boa. E hoje, os 3 pontos que a gente pode analisar aqui na Usiminas, nos seus indicadores fundamentalistas, é o que nós temos para custar R$ 6,21 e me dar 4,5 em dividendos. Ela tem um PL de 17. Se eu coloco R$ 1.000 aqui, se ela continuar do mesmo jeito, eu só vou ver esses R$ 1.000 em forma de lucro daqui a 17 anos. Será que temos outras empresas na Bolsa de Valores com PL mais atrativo, mais baixo, onde eu consiga ver esse meu investimento mais rápido? Não tenho tanto tempo assim para poder ficar gastando com a Usiminas em si, tá? Me isentando aqui de sugestão de investimento. Primeiro ponto a gente falou. Segundo ponto que é importante também, olha a margem líquida muito pequena em comparação até com os outros players. Eu tenho que, para cada R$ 100 de vendas, eu tenho R$ 1,60 de lucro. Qualquer coisa que acontece, qualquer capex a mais, qualquer prejuízo financeiro que eu tenho a mais, qualquer aumento na taxa de juros, isso aqui vai ficar menor ainda. Então a empresa tem que vender muito, gastar muito e lucrar muito pouco. E o terceiro ponto é o ROI, o retorno sobre o patrimônio, de apenas 1,8%. E esses dados são dos últimos 12 meses, tá? E do passado, não temos uma análise futura, pelo menos eu ainda não tenho a capacidade de fazer essa análise futura. Mas, olhando aqui para esses números, eu fico menos intencionado a ser um investidor de Usiminas, porque é uma empresa que, se entregar alguma rentabilidade, vai demorar muito. E quando a gente vai investir, pessoal, nós temos que tomar muito cuidado em analisar o custo de oportunidade. Essa palavra sempre tem que vir à sua mente quando você for tentar escolher algum ativo. Qual que é o custo de oportunidade ali? Você vai ganhar mais investindo na renda fixa ou investindo na Usiminas? Você vai ganhar mais investindo na Gerdau ou investindo na Usiminas? Na Vale ou na Usiminas? Tudo isso você vai pesando e vendo se faz parte da sua tese. Porque veja, no momento, mesmo custando R$6, o histórico do seu PL é de elevação, né? Ela está ficando mais cara cada dia que passa. Por quê? Pelos reportes de prejuízo. É um inverso ali do seu PL, preço-lucro, né? Então, preço-prejuízo faz o PL subir mais. Ela já chegou a ser mais barata em 2021 e pagando um dividendo muito mais atrativo. A gente olha também ao seu histórico de margem líquida aí de 2% no longo período. Só em 2021 que teve esses 26% de margem. De lá para cá,
vem decaindo também. O ROI também com histórico bem mais baixo, ali em média 3%. Então, quando eu caso ela com outras empresas, por exemplo, como a Gerdau, como a CSN ou como até mesmo a Ferbasa, eu tenho que, em termos de PL, que é o preço-lucro, a Gerdau sendo negociada mais barata, né, tanto a GGBR3 quanto a Goal 4, né, a holding ou a empresa principal. Eu tenho ali até mesmo a Ferbasa num valor um pouco mais atrativo, é uma small cap que está em crescimento, tem uma perspectiva muito mais interessante, né? É claro que os Minas com preço sobre valor patrimonial 0,3 pode ser um atrativo para muitos investidores, mas não na minha opinião. Por quê? Gerdau entrega um ROI muito maior, um dividend yield muito maior, tem um valor de mercado mais interessante, tem uma margem um pouco melhor. Então, tudo isso faz com que a empresa entregue melhores números e eu, colocando na balança, eu fico ali tendencioso a escolher outras empresas, se não é essa que nós estamos analisando aqui nesse vídeo, tá? Olhando também o histórico de longevidade da sua rentabilidade de 2021 até a presente data, nos últimos 5 anos, vamos colocar assim, a gente tem que, enquanto a Uzi Minas entregou uma rentabilidade negativa em 49,81%, eu tenho a GGBR com 34% positiva, eu tenho a CSN com 12%, eu tenho até o Ibovespa, que é a média do nosso mercado, entregando 10%. Então, no momento, até a presente data, quem investiu em Uzi Minas perdeu o patrimônio ali, tá? É claro que no futuro a gente não tem uma grande noção sobre o que vai acontecer, mas eu prefiro escolher empresas que têm um perfil um pouco mais conservador, tá? O mercado também, o mercado hoje ele pede para manter as ações. Precisa vender desesperadamente, não precisa ir comprando igual um maluco. Mas espere-se aí que talvez daqui a 12 meses ela possa custar em média R$ 8,20, lembrando que ela tem uma volatilidade muito alta, tá? Então a Uzi Minas hoje ela passa por um momento um pouco mais desafiador no mercado, não que ela seja uma empresa péssima, mas em termos de rentabilidade para o acionista, quando a gente faz a análise do risco, retorno e custo de oportunidade, ela é uma empresa que está muito arriscada por um baixo retorno que ela oferece, e quando a gente olha o custo de oportunidade, nós vemos que existem talvez outras oportunidades, até mesmo em outros setores diferentes. Agora, sua carteira está bonitinha, está com a rentabilidade positiva, já está recebendo vários dividendos, já tem um patrimônio interessante, quer pegar ali 5, 2, 1% e colocar e ver o que vai acontecer, aí já é outra história, tá? Você que vai decidir isso aí, mas geralmente alguns players maiores, eles fazem isso para essas ações mais pimentinhas, ações um pouquinho mais arriscadas, fica em torno de 1 a 2% da carteira, tá? Lembre sempre do custo de oportunidade, pessoal, minha ideia aqui não é ficar falando mal de nenhuma empresa, é só mostrar mesmo realmente os números que ela vem fornecendo e, de verdade, eu torço para que todas as empresas da Bolsa de Valores, que elas fiquem ali com uma rentabilidade bastante lucrativa e que nos devolva ali em forma de dividendos para a gente ter a nossa renda passiva, tá? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa like para mim, se inscreva no canal se não é inscrito, ativando o sininho, porque todo dia vai ter vídeo aí para você assistir com temas variados sobre esse nosso universo dos investimentos, tá? Não esqueça, deixe o seu comentário aqui sobre a Uzi Minas. Eu quero entender se você pensa como eu, qual a sua opinião, se diverte, claro que de forma bastante respeitosa e educada, porque aqui você assistiu o canal do Investidor Classe Média, eu sou o Gustavo, eu te vejo no próximo vídeo.